Olá, eu sou o Nicolai Cursini e estou aqui para mais um vídeo da série Enia Coaching no Egito. Essa série de vários vídeos que estão sendo gravados aqui no Egito, eu estou gravando esse aqui diretamente de Luxor, onde nós estamos trabalhando os ensinamentos do Eneagrama Antigo, os ensinamentos que seguiram até nós por essa e por uma série de outras correntes de sabedoria que têm origem aqui nas civilizações e na sabedoria dos povos que viveram aqui nesta terra. Eu sempre comentando à luz dos ensinamentos, das técnicas e da metodologia que foi desenvolvida através do Enia Coaching, que é, portanto, essa visão holística e integral de uma série de união de uma série de ferramentas que visam, com o Eneagrama Sagrado no centro, essa expansão de consciência, esse desenvolvimento, essa sabedoria de uma forma integral. O vídeo de hoje, essa aula de hoje, eu vou falar especificamente sobre um dos templos aqui de Luxor, o templo da faraó Hatshepsut. Às vezes eu pronuncio o nome dela de maneiras diferentes e dá para entender por quê. Esse templo, ele tem uma questão muito interessante. Primeiro, eu começar pela história dela, a única faraó mulher de toda a história de uma nação com milhares de anos de idade. Imaginem só, quanto a gente já não vive essa questão até hoje, né? Executivas mulheres, mulheres na profissão, toda essa dificuldade que a gente ainda tem até hoje. Agora você imagina a única faraó mulher que existiu. E uma coisa interessante é que o Egito teve algumas rainhas e elas tinham bastante poder, mas rainha e faraó, o rei e faraó, não eram exatamente a mesma coisa, embora na maioria das vezes estavam na mesma pessoa. O faraó pode ser dito que era uma espécie de papa, muito mais do que uma espécie de imperador, ou seja, o chefe da religião, o chefe da espiritualidade e, portanto, para uma civilização baseada e altamente espiritualizada no sentido de que tudo que é construído na Terra é um espelho daquilo que é no céu, vocês imaginam o poder que isso existia. Agora, portanto, ela foi a única faraó mulher, e até o termo faraó era um termo masculino. Então imagina o que passou a Hatshepsut. Embora haja muitas lendas de que ela foi uma pessoa que acabou fazendo maldades e tendo que usar muita política, e talvez tenha sido, e até eliminar concorrentes, vamos dizer assim, não se sabe se essas lendas são verdadeiras. Então eu vou passar para vocês aqui um pouquinho do que eu senti, usando principalmente as percepções do meu corpo, do meu coração e o que surgiu nas minhas intuições mentais ligados aos trabalhos que a gente tem aqui do Enia Coaching. Uma coisa que eu senti muito forte nesse templo, que eu não senti tão forte nos outros, lembrando que eu ainda não estive no templo de Ísis, foi essa questão da energia feminina no templo da Hatshepsut. Ele é lindíssimo. Eu estive nele ao nascer do sol. A gente estava lá às 5h30 da manhã para ver o sol bater naquelas colunas de frente. Vocês devem ter visto aqui nas imagens iniciais. Agora, entrar ali, fechar os olhos, como se eu estivesse sobre o tapete no Enia Coaching 9 raios. Qual a energia, a vibração que sentia no ar? A vibração, para mim, muito fortemente do ponto 2. E em vários níveis de consciência, tem a ver com a história, mas vinha essa questão da energia feminina aí. E olha que interessante, algumas coisas muito interessantes. A Hatshepsut, ela teve que, por muitas vezes, por conta de ser uma faraó, usar energia masculina. Quando você olha para as estátuas do templo, que são muitas, todas elas são a faraó, só que elas são diferentes. Então, algumas das estátuas, ela está, por exemplo, na pele de Osíris, que é um princípio masculino. Em outras, ela está numa pele mais feminina. Em outras, ela é andrógena. Inclusive, ela tem os seios, ela tem a cara masculina. Então, você encontra aqui nesse templo, é como se ela tivesse que usar essas diferentes energias conforme a situação ou necessidade, emaná-las, deixá-las atravessar, o que é uma coisa muito comum aqui. Eu já expliquei para vocês lá nos primeiros vídeos de que os deuses egípcios estão muito mais para arquétipos, para manifestações, para princípios e qualidades vibracionais que elas trocam conforme o tempo. Até mesmo os deuses mais importantes trocam conforme o tempo, dependendo da qualidade necessária de vibração naquele momento do tempo, ou de característica necessária. Aqui no templo de Hatshepsut, tudo envolve essa coisa. Então, algumas estátuas ela está meio andrógena, ela tem princípios masculinos e femininos nela. Noutra, você olha para ela
parece o homem, ela tá de masculino, ela tá de um outro jeito, e em outras ela tá mais feminino. Então ela se coloca nesse masculino, mas quando você vai ver, por exemplo, a energia feminina que tem na entrada lateral, e aí vocês devem ter visto aqui nas imagens, a deusa Raptor, que ela tem, né, essa cara assim de frente, que parece umas orelhas grandes, e que na nossa leitura, essa é uma leitura que o Russ Hudson traz, mas fica óbvio quando você olha para isso. Essa não é uma leitura que tem nenhum livro de egiptologia, mas eu peço que vocês voltem lá no início e olhem, né, para a deusa Raptor de frente, vai parecer que ela tem a cara um pouco mais esticada, né? Mas o que é aquilo, na verdade, se você olhar muito bem? E a Raptor, ela representa essa questão do feminino, do nascimento. Aquilo é um útero, literalmente, com os pontos aqui, com os ovos, aonde escorre aqui o nascimento através do útero e a descida. E olha que interessante, a Raptor, ela está no alto das colunas, ali no templo da Hatshepsut. Então, embora você tenha essa necessidade, essa presença dela estar masculinizada, dela ter esse princípio o tempo todo, você tem também uma vibração feminina acontecendo aqui, e você tem a deusa Raptor mostrando esse nascimento e esses símbolos femininos ali, todos colocados ali de alguma forma. Sabe o que eu senti? E aí fica muito claro ao longo desses anos todos conduzindo o tapete do Enéa Coaching 9 Raios, a gente vai tendo umas ideias, percepções e vibrações sobre cada um dos pontos. E para mim o que mais apareceu aqui como movimento foi o movimento entre as flechas 2 e 8, né? A linha que anda ali. Eu fechava os olhos, eu sentia a energia 2 e eu sentia do outro lado a energia de poder, de autoridade que vinha de uma energia mais 8. E eu vou falar ainda para vocês de uma outra deusa que é a Sekhmet, que tem a cabeça de leão, que tem essa energia 8 primordial. Mas é como se aqui dentro desse templo da Hatshepsut tivesse essa polaridade, essa dança, procurando uma integração, em que horas ela precisava entrar nessa energia mais 8, horas na energia mais 2, horas precisava integrar isso numa terceira força. A vida dela, de certa forma, prática envolveu isso, e quantas vezes, né, a gente não vê os alunos do Enéa Coaching 9 Raios, mulheres 2, que às vezes em flecha de estresse acessam o 8 de uma maneira muito direta, mas em estresse fica de fato essa coisa da doçura, do feminino, e a coisa ou algumas 2 que não tem essa dificuldade de acessar a flecha 8, de se posicionar, de colocar sua autoridade, né? Como equilibrar, como integrar essas duas coisas de alguma forma? Ou quando a gente olha, por exemplo, para algumas mulheres 3, que é muito comum também, quando se masculinizam, quando vão lá com esse princípio mais masculino, que saem do coração para vencer, para bater, e aí o quanto elas não têm essa jornada de integração do feminino mais uma vez. E para mim eu sentia isso a todo momento. É como se horas isso fosse um grande desafio para ela, então ela tinha que masculinizar, mas isso por algum lado ela não tinha esse toque dessa essência. Então você está andando nesse templo, você está sentindo essa polarização, ao mesmo tempo você sente, você vê nas estátuas, mas sente como se ela pudesse trazer esses dois princípios, essas duas qualidades energéticas conforme a necessidade, e ser, portanto, masculino e feminino, e é literalmente o que eu sinto quando eu faço esse tipo de trabalho na flecha 2.8, na flecha 8.2 com mulheres. Traz também, tem muitas imagens da Ankh, né, que é a cruz egípcia, e a Ankh, vocês vão ver, ela tem, né, a parte masculina, que é como se fosse o falo, e ela tem, né, a parte redonda, feminina, ela tem a união do masculino e feminino, princípio da criação, ela aparece bastante aqui, essa relação feminina com o poder. Então as estátuas que ela tem cara de Osíris, as estátuas que ela tem cara de feminina, e o quanto eu vejo, por exemplo, também, eu falei aqui das mulheres 2, mas das mulheres 8, né, nessa qualidade vibratória, às vezes que estão masculinizadas demais, travando o cardíaco ali na frente, mas basta você fazer um movimento para a flecha 2, o que você encontra? Essa recuperação dessa energia mais Raptor, mais feminina, mais doce, e não só essa deusa, como outras deusas vão representar
isso. E o quanto a gente não tem aqui nesse templo do próprio NA Coaching Cura dos Instintos, quando a gente vai ver sobre o instinto sexual, né? O quanto o instinto sexual exagerado não revela um desequilíbrio interno entre as energias masculina e feminina e, portanto, uma polarização alta demais masculina e eu tenho que buscar o feminino lá fora, ou uma polarização alta demais feminina, eu tenho que buscar o masculino lá fora, dá uma certa compulsão, desequilíbrio da energia sexual, ou quando muitas vezes pode estar também apagado lá no sexual reprimido. Mas a ANC, a união de feminino masculino, essa união em terceira força, essa necessidade de dentro de nós termos essa integração no mundo ao nosso redor, no nosso trabalho em relação à vida, tudo aqui nesse templo de Hatsetsu traz essa questão. E hoje a gente vive num momento do tempo onde essa questão está no mundo. Você tem essa questão do andrógeno, o quanto isso tem a ver com o transgênero, o quanto isso tem a ver com integração de energias. Isso já era uma questão para ela lá atrás. Então, convido vocês aí para continuarem assistindo e pensarem, meditarem um pouco sobre essa questão extremamente importante aqui da Hatsetsu.